Olha só, a vacinação contra a Covid-19 começou em Sergipe no mês passado. Essa semana, alguns municípios devem começar a aplicar a segunda dose da Coronavac. E para falar mais sobre como está a vacinação no estado e saber quais são os próximos passos, já que Sergipe recebeu nesse final de semana 23 mil novas doses, eu volto a chamar a repórter Sara Medeiros, que já está aqui para trazer para a gente essas informações. Começa de fato, Sara, já nesses municípios, nos municípios sergipanos, a aplicação da segunda dose nessa semana, e a gente já tem uma previsão de quando será iniciada essa segunda fase, já que os idosos estão nessa expectativa, que eles estão nesse público da segunda fase? Pois é, Aline, a boa notícia, né, é que, graças a Deus, né, chegaram mais 23.800 doses, né, aqui em Sergipe. Chegaram ontem lá no aeroporto Santa Maria, de lá vieram escoltadas aqui para a central de distribuição aqui na Secretaria, que fica aqui na Secretaria Estadual da Saúde, onde nós estamos, né, e sim, começa a dar continuidade nessa primeira fase ainda dos grupos prioritários. A expectativa é que os idosos acima de 90 anos comecem a serem imunizados. A gente vai conversar com o diretor de Vigilância em Saúde, Dr. Marco Aurélio. Doutor Marco, vamos começar essa entrevista falando dessa segunda dose da vacina que já estão nos municípios. Essa começa a ser aplicada também essa semana, daquele intervalo que foi entre a primeira e a segunda dose? Então, as pessoas que já tinham sido vacinadas, as primeiras a serem vacinadas, devem estar retornando já para começar essa segunda dose. Então, é muito importante que o município seja organizado para isso, para começar a vacinar com as doses que estão chegando e manter a vacinação da segunda dose, estando começando agora. É importante que cada vacina ela tem um tempo diferente da segunda dose. A gente está falando da segunda dose da Coronavac agora, então é importante que o município realmente esteja iniciando já essa segunda fase aí. Essas 23.800 doses, né, que chegaram aqui a Sergipe, graças a Deus, né, elas já começam a ser distribuídas também essa semana para a continuidade dessa campanha de vacinação? Sim, hoje a gente faz toda a separação, por município, baseado tanto na sua população de pessoas com mais de 90 anos, como também em 6% dos seus profissionais de saúde, porque a gente vai manter paralelamente a vacinação dos trabalhadores de saúde e avançando nas faixas etárias. Então a gente começa a vacinar essa semana as pessoas que têm 90 anos ou mais. Doutor Marco Aurélio, como é que vai funcionar a identificação dessas pessoas? Elas vão até o posto de saúde, porque a gente sabe também que são os de 90 anos, os acamados também entram agora nessa fase? Então, nessa fase são as pessoas com 90 anos ou mais. Então é importante que cada município cadastre, ou melhor, ele já tem cadastrado, mas identifiquem essas pessoas para identificar se essas pessoas elas vão à unidade ou se são pessoas que necessitam ser atendidas no domicílio. É importante que cada município se organize muito para isso, para ter agilidade nessa fase de vacinação. É importante entender que tem municípios que vão ter 10 idosos, mas vão ter municípios que vai ter mais de 2.000 idosos. Então isso tem que estar muito bem organizado, por isso que desde a sexta-feira, na reunião com o secretário de saúde, a gente já pediu para que cada município cadastre, identifique, para que seja ágil esse tipo de vacinação. Alguns municípios ainda estão lentos na vacinação dos seus profissionais de saúde, então a gente também tem pedido isso, que se avance para que agora a gente comece a dedicar a esse novo público a vacinação. Nesse momento, em quanto por cento a gente tem de pessoas vacinadas desse grupo prioritário? Então, a gente tem cerca de 27 mil pessoas vacinadas. No final do ano, da semana, alguns municípios avançaram aí com alguns esquemas para ampliar, mas ainda a gente está chegando ali em 50%. E a gente já distribuiu doses para 69% dos profissionais de saúde. Então a gente precisa avançar, o estado é pequeno, então é importante que cada município agilize para que a gente consiga ter esse ritmo de vacinação acelerado. Pela estratégia da Secretaria de Saúde, essas primeiras doses que foram encaminhadas, que já está nessa segunda fase aí agora para receber essas pessoas a segunda dose, tem alguma previsão de término dessa fase especificamente? Das doses que foram enviadas, a gente tem que terminar até... tem gente que recebeu no fim de semana, então esses vão ter que esperar mais 21 dias para tomar a segunda dose. Então isso vai demorar mais de um mês para a gente continuar essa primeira etapa, então, porque depende do período. Aquelas pessoas que foram as primeiras a serem vacinadas,
elas já estão tomando, a partir de hoje, a sua segunda dose. Chegaram 23.800 doses, né, nesse fim de semana. Tem previsão de chegada de novas doses? Não, a gente não consegue fazer previsão com datas. É claro, o Ministério da Saúde aponta, sim, um ritmo melhor da entrega, principalmente com a chegada do IFA, né, no Butantan e na Fiocruz, então vamos ter entregas mais frequentes, mas não temos nenhuma previsão de data. A última data foi essa, foi o dia de ontem, quando recebemos essas doses. Ou seja, esse avanço na campanha de vacinação, ele infelizmente depende, né, da chegada dessas novas doses. Sim, ele depende dessas doses, mas é importante que com as doses que a gente tem, que a gente comece a aplicar, né, e aplique de forma efetiva, né, com transparência, para que a gente já esteja apto a estar recebendo novas doses e vacinando à medida que as doses vão chegando. Doutor Marco, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Aline? Sara, muito obrigada pela participação, obrigada também ao doutor Marco Aurélio. A gente fica aí nessa expectativa, né, de que a vacina chegue para todos, é o que a gente quer.